Alta Performance, o teu programa preferido aqui no canal 14 da NET TV Cidade. Se tu gosta de programas edificantes, o teu lugar é aqui. E como não poderia ser diferente, hoje um assunto que nós mulheres amamos e faz parte do nosso bem-estar, da nossa alta performance, porque é um toque no nosso dia a dia que faz toda a diferença. Eu vou dar aqui alguns... Vamos ver se vocês vão adivinhar do que a gente vai falar hoje? Olhem aqui. Olhem essas pulseiras maravilhosas. Esse colar é sobre isso, gente. E quando a gente tá bem, né? Que a gente tá com os acessórios que a gente ama, a gente tem um brilho maior no nosso olho, o nosso sorriso vai de lado a lado. E eu aposto que tu também se sente assim. Então hoje eu estou falando com ela. Ela vai se apresentar para vocês com essa maravilhosa e ela vai falar pra gente de onde que nasceu essa história toda das semi-joias, das joias. E por trás de tudo isso ainda temos uma artista que pinta quadros belíssimos. Mas isso vai ser um assunto para um próximo programa. Júlia, apresente-se para nós, por favor. Boa tarde, tudo bem? Me chamo Juliane Mussóis Polt. Agradeço muito o convite da Cíntia e de poder estar aqui também na TV Cidade, que é a minha cidade natal, Farroupilha, né? Que eu tenho um carinho enorme. E eu trabalho com empreendedorismo em semijoias, né? Há 10 anos eu decidi galgariar nesse ramo, né? E estamos aqui agora para contar um pouquinho sobre essa trajetória. É uma coisa que eu gosto muito desde pequena é falar sobre a beleza da mulher e ajudar as mulheres também a transformarem o seu visual, né? Que seria seu primeiro cartão de visita, né? Estar com um acessório adequado também faz parte, né, dessa beleza que é a mulher. Com certeza. E não precisa nem falar, né, gente? Olhem só, ela é uma joia, né? Joia que produz joias. Obrigada, Cíntia. Porque a gente coloca, né, o que a gente tem lá dentro na nossa produção. E a gente percebe isso nas peças, a gente percebe isso nas tuas colocações. A gente percebe que não é apenas uma venda, que não é apenas uma produção de um produzir por produzir. Tem todo um projeto por trás, uma engenharia por trás. É verdade. Né? Eu acompanhei algumas coisas e foi quando me encantei pelo teu trabalho que eu percebi que é mais do que um produto que tu oferece, que é uma consultoria. Porque eu te confesso e acredito que muitas mulheres que vão estar vendo esse programa também não sabem o que significa aqueles numerozinhos nas semijoias, nas joias, enfim, 925, 975, 950, o que é aquilo, gente, né? A gente olha ali, deve ser alguma coisa, mas não sabemos do que se trata. Não sabemos como escolher uma joia, né? Quais são os diferenciais. E tudo isso tu traz com muito amor, com muito carinho nas tuas colocações. E isso realmente me chamou muita atenção. E por isso, tu é alta performance. Obrigada, Cíntia. E hoje nós temos aqui belíssimas peças. E eu, inclusive, quero começar, já vou explorar ao máximo aqui, gente, viu? Eu quero que tu nos mostre, vai mostrando pra gente alguma coisinha e diz, isso é feito com tal produto, isso é, né? Porque nós não sabemos nada aqui. Com certeza. Eu trabalho, na verdade, o meu primeiro emprego foi trabalhar com joias, né? Trabalhava numa joalheria e lá também tinha semi-joias, e então eu venho, desde os meus 13 anos, né? Eu venho tendo esse contato com esse mundo, né, das joias e das semi-joias. Eu trabalho com semi-joias com garantia vitalícia. Tenho algumas marcas, fábricas que
fabricam pra gente, né? Eu trabalho com a marca própria. Porém, são fábricas que nos dão garantia, né, do banho. E também trabalho com joias como prata e até ouro, né? E até a gente vai explicar um pouquinho sobre as diferenças entre os tipos de ouro, né? Mas nesse Já quesito deixa do eu ouro fazer um é stop. mais por encomenda. Já me surgiu uma pergunta. Aham. Por exemplo, eu tô vendo que aqui, ó, aqui nós temos um dourado e na tua mão nós temos um dourado também, ó. Sim. Tem diferença entre esses dourados? Bom, aqui não tem porque se trata da mesma fábrica, o mesmo milésimo de banho, que Milésimo de banho, gente. é a quantidade de ouro que é colocado no banho da peça. Então, assim, todas as semijoias, ela tem uma base, um metal de base, né? Uhum. Um metal que não seja tão ruim, né? Mas, assim, ele é um metal simples. Uhum. Diferente do ouro, que o ouro, ele é um material maciço. Sim. E ele tem na composição um pouco de paládio, cobre ou prata, dependendo do ouro, né? E depende de que tipo de ouro ele tem a quantidade desses materiais. Mas aqui é um banho, então o que acontece? Ele é uma semijoia banhada, né? Uhum. É melhor do que uma semijoia, uma bijuteria, por exemplo, né? Porque uma bijuteria é só uma camada de tinta, assim. Ah, né? entendi. Isso tem um controle, né, de milésimos em todas as semijoias, então é feito esse controle e é feito o banho. Também tem banho em prata, aí eu tenho a prata pura, né? E aí basicamente, eu procuro trabalhar com o mesmo produto. Eu Entendi. tenho também algumas coisas em bijuteria, que são banho em verniz italiano, que é o mesmo usado nas fivelas de bolsa, fivelas de cinto, que são feitas para todas as marcas de bolsas, né, de couro, enfim. Então, essa aqui é considerada uma bijuteria? É uma bijuteria com banho italiano, né? Eu não trabalho com bijuteria comum, Uhum. então eu procuro trabalhar com uma bijuteria, porque agora a tendência é muito dessas peças maiores, né, mais vistosas, e a semijoia acaba por ser uma coisa mais cara, né? Acaba por ter um custo maior. Ju, e o que é um banho italiano? O que é? Ele é uma tinta, tipo uma pintura, né? A peça, ela é pintada, dourado, mas aí ela vai para um banho químico, que dá esse acabamento brilhoso de um banho de verniz. É um verniz italiano. Entendi. Então, ela acaba sendo um pouquinho melhor que a bijuteria comum. Esse banho é tanto na parte prata quanto no dourado? Tanto no prata quanto dourado, ou no ródio, né? Que nem aqui a gente tem um banho de ródio e um banho dourado na mesma peça, que é o que tá muito em alta agora, né? A mistura de banhos, Uhum. né? Ju, e Bem aproveitando moderno. ali agora, essa última pulseira que tu colocou ali, gente, ela é incrível essa pulseira. Ela é um prego. Ela é um prego. Ju, essa foi produzida, tua produção? Não, na verdade, aqui eu tenho também na nossa linha de produtos réplicas ou inspirações em grandes marcas. Por exemplo, essa aqui é uma pulseira inspirada na Tiffany, que produz essa modernidade aqui, né? Que na verdade é o T do Tiffany. Do Tiffany. E aí, né, tem toda uma história, enfim, sobre a joia quando ela é desenhada, né? Tem as peças da Van Cleef, que estão muito em alta também. São marcas de joias conceituadas, né? Porém, que foram trazidas para a semijoia para ficar mais em conta, mais popularizadas, né? Claro. Para a gente poder usar e trocar mais, né? Uhum. A gente não ficar só nas joias, né? Joias Sim. de ouro. E hoje a gente ouve muito falar em coloração pessoal, né? Cores, enfim. E nós sabemos também que as semijoias, as joias, elas entram, né, na coloração. Como é que é isso? Tu tem alguma sugestão?
para a tonalidade de pele, prata, dourado? Como é que funciona isso? Sim, hoje está muito em alta a coloração, porém a gente pode misturar, né? Adoro misturar. Então, assim, pessoas que têm a pele bem clarinha, elas ficam, a tendência é ficar melhor com a prata. Uhum. Mas, por exemplo, tu anda maquiada, né? De repente tu não tá nem mostrando a tua pele. E aí acaba que combina o dourado, né? Tu é uma pessoa clarinha. Tem pessoas que têm uma pele mais fria, elas ficam melhor de prata, né? Do que no dourado. Mas é muito pessoal também, né? Não quer dizer que eu não possa usar, mistura e fica tudo legal, né? Hoje em dia é bem democrática a moda e eu acho que a gente tem que usar o que a gente se sente bem, né? Uhum. Ju, conta um pouquinho pra gente agora, como é que começou essa tua história? Então, 10 anos atrás, né, vamos colocar assim, eu comecei a empreender, né, mas eu já tinha trabalhado com diversas coisas antes disso, né, eu já tive uma carreira no setor metal mecânico, trabalhei por 15 anos como compradora, já trabalhei em banco, trabalhei com joias, como eu falei, né, meu primeiro emprego, e foi porque eu tinha uma filha pequena. Ela estava com 3 aninhos e meio, mais ou menos, e eu tinha muita vontade de cuidar dela, né? Uhum. E aí eu fiz meu aniversário de 34 anos, né? E no dia seguinte, meu chefe da antiga empresa que eu trabalhava me chamou e me demitiu, né? E eu saí de lá feliz, por um lado, porque era uma oportunidade de poder cuidar da minha filha. E a partir desse momento, hoje ela tem 13 anos, né? Uhum. A partir desse momento, assim, eu pude ser mãe, né? Pelo menos em meio turno, né? Que eu nunca podia, enfim, ter essa experiência. E no outro meio turno, então, eu deixava ela na escolinha. No outro turno, eu trabalhava. Eu comecei a empreender como consultora de beleza da Mary Kay. Aí eu gostei da parte de vendas, enfim, comecei a entender um pouquinho desse universo feminino, assim, de cuidados e também, em contrapartida, eu trabalhava já com parte de artes, né? Uhum. Já era prof de artes, né? Já tinha uma certa... Já tinha alunas também que eu dava aula de noite, já fazia isso de forma conjunta, né? Com Sim. todas as profissões que eu exercia, já trabalhava, sempre trabalhei com artes e com artesanato. Eu já promovia feiras também, né? No final de semana ia trabalhar em feiras para mostrar minha arte. E assim eu fui fazendo aos pouquinhos muitas coisas nesse tempo, né? Mas há 5 anos eu decidi empreender no ramo de semijoias e também comecei assim com uma brincadeira, né? Tinha 10 peças num mostruário pequeno e aí eu comecei a mostrar e eu percebi que a curadoria que eu tinha com as peças, ela funcionava, né? Porque todas as peças que eu adquiria para vender, elas se vendiam, era muito fácil, né? Então eu comecei a dar sequência nisso, né? Nesse plano de ser uma empreendedora nesse ramo. E hoje eu trabalho com mais 3 consultoras que trabalham com a minha marca, né? Está aberta para outras consultoras, se quiserem também conhecer. E eu sempre digo, a semijoia que eu acabo, que está na minha curadoria, ela não para, né? Com certeza. Ela vende, assim, não tem peças paradas, então não é só a questão do bom gosto, mas de trazer uma peça que converse com a cliente, né? Que a cliente diga, não tá na modinha, enfim, mas é uma peça que eu quero usar, né? Por exemplo, eu sempre procuro ter pérolas, né? Apesar de estar em alta agora a pérola, eu sempre procurei ter na gama de produtos a pérola, que é uma coisa clássica. Sim. Então, peças que tu pode usar, que não vai cair na moda, né? Eu não vou mais usar essa peça. Não, tu vai usar ela anos, né? Enfim,
pode usar, dependendo com um look que tu tiver, tu não vai deixar de usar a tua peça que tu gosta tanto, né? Porque ela caiu de moda, né? Então, tem essa questão também, que eu procuro trazer peças que são atemporais. Que elas possam mostrar a beleza da mulher, não só mostrar a semijoia, né? Sim. Não é aquilo que tem que aparecer primeiro, na verdade. A semijoia, ela te ajuda a compor o teu look, ela não precisa estar na frente, né? Sim. E hoje, com certeza, esse atemporal que tu nos traz é muito importante, porque hoje nós estamos vivendo um mundo descartável, né? Então, assim, se tu busca algo atemporal, é sinal de que já tem um indício de que vai ter uma durabilidade maior. Com certeza. E a gente percebe nas tuas indicações, como tu orienta nos cuidados, né? Cita um cuidado importante com as joias, pra gente aí que usa dourado, por exemplo. Então, a gente tem ideia de que uma joia coloca e não tira mais. Muitas pessoas, elas acabam não tirando a joia, né? E o primeiro cuidado, eu digo assim, ó, que por um período tu tem que lavar a semijoia, até a semijoia ou a joia de ouro, ela tem que passar por um processo de higienização de tempos em tempos, né? Até eu trouxe aqui uma flanelinha para mostrar. Isso, você tá usando uma peça, chegou em casa, eu não quero mais usar, então dá uma lustradinha na peça antes de guardar, porque sempre vai ter uma poeira, né, um resíduo de gordura da pele, então o importante é sempre ter um cuidado antes de guardar a semijoia, né? E aí fazer aquela limpeza mais profunda, a Cíntia, ela faz parte do grupo do WhatsApp, que eu trato bem VIP, né? É um grupo, assim, fechado, que tem muitas dicas, então a gente vai contando como é que se limpa todas as peças com detergente neutro, com uma escovinha macia. Então, tudo isso aí, essa higiene mais profunda deve ser feita também de tempos em tempos, né? Como fazer essa rosa incrível com esse lenço eu maravilhoso. A gente tem muita coisa lá, né? É verdade. Dicas de looks, né? Exato. E a outra questão é como o processo de banho da semijoia é feito um processo químico, então a gente também tem que pensar em que todos os produtos químicos vão danificar. Então, perfume, creme, né? Banho. O banho em si, ele não é o problema da água, né? Mas se tu deixar a tua semijoia molhada, sem secar direito, sem ter aquela secagem, onde tem pedrinhas vai começar a ficar com musguinho verde, né? Sim. Então, sempre é bom tirar, se tu não quiser fazer essa limpeza mais frequente, porque quanto mais tu limpar, mais vai corroer a peça, né? Sim. Então, o importante é tu entender que uma semijoia, ela não vai te durar a vida inteira. Mas, se tu tiver o cuidado, ela te dura 10, 20 anos com certeza, né? E eu não gosto de tomar banho com as minhas semijoias. Então, eu tiro todas as semijoias, eu indico para as clientes não tomarem banho. Muitas vezes a pessoa pinta o cabelo, a tintura de cabelo vai escorrendo. A tintura de cabelo é muito agressiva para a peça, né? Porque é pura química, às vezes tem amônia, né, na própria tintura. Então não é legal, não vai garantir uma vitalidade boa para tua peça, né? Certamente. E eu tava olhando aqui, né, gente, ela tá hoje com o pescoço dela tá extraordinário, né? Hoje eu trouxe os corações. Isso, ela semana está do Dia dos Namorados. De corações aqui, tá belíssimo, né, com esse lenço, com o dourado, com o vermelho. Então, e esse é um relicário? O que Sim, é? Esse aqui é um relicário. Nunca cai de moda. Não, né? Atemporal. Atemporal e principalmente Dia dos Namorados, Dia das Mães, que a gente pode colocar a foto da pessoa amada, né? Então, fica bem alta, assim, dá mais visibilidade nessa época. Mas isso aqui é uma joia eterna, né? O relicário, ele nem sei quanto tempo existe, mas ele
né, anos que não cai de moda. Às vezes ele tem maior visibilidade, um pouco menos, mas é uma peça que eu sempre vendo, que eu trago sempre nos mostruários, porque as pessoas se apaixonam, né? Ainda mais porque representa algo que tu vai guardar no coração, né? Tu guarda perto do peito, uma foto de um ente que já faleceu, muitas pessoas gostam de colocar, né? De relembrar. E é interessante, é uma peça que enfeita e que tem um significado, né? Sim, com certeza. E faz muita diferença, né? Porque a gente olha assim e a gente percebe quando é uma peça diferenciada, né? Que tem um banho diferenciado, porque a gente percebe o brilho dessa peça, né? A gente percebe assim que não tem arranhões, né, Sim. na peça. Tá belíssimo. E tem alguma sugestão? Por exemplo, tu estás com um lenço, né? E tu estás com dois colares, né? E Sim. tá belíssima. Existe alguma regra pro pescoço? Bom, a regra, na verdade, é num todo, né? Tem que ver, se tu tiver com um brinco muito grande, talvez diminui o colar. Isso muito tem a ver com a personalidade da pessoa, né? Cada um, às vezes eu não gosto, não quero uma peça que apareça tanto, mas é muito pessoal o uso, né? E as regras, assim, existem várias regras que a gente coloca, enfim, que tu encontra sobre o uso de semijoias, mas o importante é tu usar aquilo que tu gosta, que te faz se sentir bem, né? Eu acho que a primeira coisa é isso. Eu sempre dou uma consultoria para quem não sabe, né? Eu dou dicas assim no grupo, porque tem gente que não tem noção nenhuma, né? Mas assim, bem tranquilo, a gente vai se acostumando também a usar. Muitas pessoas, eu não sei usar, por isso que eu não uso. Então é um processo também, né? Se tu gosta daquilo ali, acha bonito no outro, quer dizer que aquilo te chamou atenção. É uma coisa que tu gostaria de estar usando, né? Sim. Então não tem limites. Eu posso ajudar, né, na consultoria e bem tranquilo, assim, a pessoa acaba se apaixonando, né? Porque às vezes começa com um colarzinho, agora é moda de usar vários, ou pulseiras também, né? Tem fases, agora também, são fases de usar várias pulseiras e mistura cores. Então, isso também tem a ver muito com a moda, né? Claro. Mas a gente vai seguindo as tendências e vai adaptando elas para o estilo de cada um, né? Claro, com certeza. E tem também aquela questão, né? O cabelo mais longo, para usar um brinco, o detalhe, tu quer valorizar o brinco, às vezes o contorno do rosto, Sim, enfim, isso né? tem a ver, com certeza. Umas afinam, outras, né? A questão do brinco tem bastante regrinhas que a gente analisa, assim, na questão do rosto, porque às vezes tu tem um rosto, assim, um pouco mais cheinho, não vai usar um brinco com volume, né? Usa um brinco que alonga. É como a roupa, né? Claro. Tem os segredinhos que tu pode usar a teu favor. Sempre tem, né? Ju, e agora falamos aqui, né, nas joias, enfim, que até não muito tempo atrás, sabe, eram coisas que eu não dava importância. Para mim era tudo a mesma coisa, né? Mas agora, quando a gente começa a ouvir, né, tanto conhecimento aplicado com sabedoria como tu nos traz, e aí eu fico pensando, por exemplo, na aquisição de um anel, né? A mão, ela transpira bastante. Existe alguma indicação melhor ou não para os dedos que transpiram muito, para as mãos que transpiram muito? É dourado, prateado ou não tem isso? Bom, primeiro que os metais preciosos, como ouro, prata, eles vão se adaptar melhor numa mão que tem, né, bastante ou ácido úrico ou tem esse problema de suar, enfim, né? Eu acho que o ouro, ele é um material que não vai terminar, né? Ele não vai desmerecer com o tempo. Então, se né, se a pessoa gosta de ter aquela peça e nunca tirar, tem
tem pessoas que gostam de uma peça só e não tiram, né? Por exemplo, eu uso essa aliança e eu nunca tiro. Então, é uma aliança de ouro que eu vou manter para a vida inteira, né? E aí, também depois eu quero entrar nos numerozinhos que tu falou, né? Sobre a por favor. maleabilidade, né? Então, assim, ó, o ouro, por exemplo, já então, pegando o ganchinho, você vê, tem ouro na inscrição 750, né? É o ouro 18. Isso é o que o joalheiro faz para ter uma maleabilidade na peça, porque ele precisa que a peça ela também se sustente, né? O ouro por si ele é muito mole. Sim. O ouro puro, 100%, né? Ele seria o 999. Esse seria o ouro, praticamente 100% ouro. Ele é muito mole e é difícil trabalhar numa peça que muitas vezes tu pode amassar, né? Só num aperto de mão tu vai perder a peça, né? Então, o que acontece? Eles misturam, a joalheria mistura prata, cobre, paládio. E nessa composição é fundido, né, os metais. Sim. E aí torna o quê? 75% ouro e 25% desses outros materiais. Então, às vezes você vê um ouro assim mais amarelado, né, mais pro tom mais amarelo, ele tem um pouco mais de prata e de paládio. Se o ouro é um pouco mais avermelhado, é porque ele tem mais cobre na composição. Olha, agora me atentei pro meu anel. Olha, ele é mais avermelhado aqui, né? Isso. Entendi. Então, ele vai estar escrito 750 se for 75% de ouro e 25% de outros metais. Se for um ouro 10, por exemplo, que aqui no Brasil é considerado joia a partir do ouro 14, eu acho. Mas o ouro 10, ele seria o quê? 420, 42% ouro e 58% outros metais, fundidos já na própria composição da peça, né? Já a prata, ela é 950 a 925, significa que ela tem 95% de pureza, né? E os outros 5% é metais até que são encontrados na natureza, né? Então, às vezes, ela não é tão pura. A 925 é menos pura, é 92,5% prata pura. Entendido. Isso. E os metais que são semijoias, eles têm um metal e ele tem um banho. Por exemplo, essas peças que têm 10 milésimos, 15 milésimos de ouro, que normalmente eu trabalho com anéis assim, mais ou menos Nessa graduação. Nessa graduação, eles têm uma durabilidade boa. Tu pode usar, pode lavar a mão, porém com o tempo, né, até a gente nota se for pelo atrito, ele vai saindo, né? Sim. Principalmente embaixo. Se pegar algum produto químico, então aí já estragou toda a peça, né? Porque ela vai ficar toda manchadinha. Sim. Então, é mais o cuidado que tu tem que ter, de repente, se tu quer que tua peça dure mais, tirar para fazer algum trabalho, alguma coisa, tira, né? Vai passar um álcool na mão, enfim, e depois tu coloca a peça de novo, né? Se for lavar a mão, por exemplo. Quanto mais tu cuidar, mais ela vai durar. Com certeza. E, bom, processo alérgico, quando tem qualidade, normalmente não causa nenhum tipo de alergia, é isso? Na verdade, não. A alergia, ela tem muitos fatores, né? Tem pessoas que têm alergia ao níquel. A grande maioria que eu vejo tem alergia ao níquel, que é o metal base de muitas bijuterias, né? Entendi. A semijoia já não tem esse metal. Mas pode ter até, né? Tem gente que tem alergia a ouro também. É difícil dizer a questão da alergia, né? Tá. Normalmente eu faço um combinado com meus clientes, assim, né? Quer ser minha cliente, eu dou a peça, a pessoa usa a peça e se der alergia, né? Me devolve, não precisa pagar.
Porque tem muita gente que gostaria de usar e não pode, né? Eu sou super alérgica, mas super. Pois é. A minha orelha incha, fica vermelha, fica quente. É um horror. Não tive, usou as nossas né, com as peças de vocês eu não tive Então, nenhum desconforto. a gente tem essa questão da peças antialérgicas, né? No modo geral, não que talvez para algumas pessoas não dê, né? Uhum. Mas, por exemplo, para ti, pode ser que a tua alergia era ao níquel. E ela não tem níquel na composição, né? Sim, Então, com certeza. Tu pôde usar, graças a Deus, né? Não, por isso que eu fiz a pergunta, né? Porque não Graças me deu... à qualidade. Isso mesmo, não me deu nenhum tipo de desconforto. Eu disse, olha só, né? Não, porque é pouco ruim e desagradável aquela sensação da orelha quente, e a gente fica ali com a mão e é um desconforto muito, Sim. né? E a gente aconselha muito para quem tem alergia a usar prata, né? Não sei se tu já usou. A prata também dificilmente alguém tem alergia à prata, né? Uhum. Então, se não pode comprar o ouro, opta pela prata. A prata é bem em conta, né? Sim. E as semijoias que eu vendo também não dão alergia, né? Mas é de cada um, a gente tem que testar. A gente pode testar e ver se dá essa alergia ou não, né? Uhum. E quanta preciosidade, né, Ju? Porque assim, nós estamos aqui falando das joias, estamos falando da beleza das joias, e por intermédio das tuas mãos, além de toda essa beleza, né, que tu nos traz aqui, de toda essa qualidade, de toda essa tua entrega, né, que eu que te acompanho ali, percebo que tu tem com os teus clientes, as tuas mãos ainda expressam pra gente através da pintura. Mas isso é assunto para um outro programa, porque os teus quadros são belíssimos, gente. Ela tem uma mão maravilhosa. Obrigada. E o quadro fala com a gente, o quadro realmente conversa muito comigo. A primeira vez que eu vi as obras, eu disse, ela compila, né, nas mãos a expressão de muitas artes. Que bom. Quem sabe uma próxima eu trago, né, algumas obras para mostrar também para o público, né, aqui da cidade. Com certeza. Ju, eu quero te agradecer muito pela tua vinda. O Alta Performance se sente muito honrado com a tua presença, porque a TV Cidade, o canal 14 da NET, o Alta Performance é comprometido com a verdade, né? Então, assim, produtos e serviços de qualidade. E tu tens. Muito obrigada pela tua vinda. Com certeza estamos com as portas abertas para o teu retorno. E para ti que gosta de bons programas, de assuntos edificantes, fica com a gente. Alta Performance é o teu programa preferido aqui na TV Cidade, o canal 14 da NET. Obrigada pela presença.